Vitor, a primeira notícia do dia vai ser do Vitor. Olha só que coisa legal. Então a gente tem uma notícia aqui separada para vocês sobre a França, que quer oferecer um auxílio financeiro a quem trocar o carro por bicicleta. Olha só que iniciativa maravilhosa. O governo da França vai oferecer, na verdade eles querem oferecer, né? Ainda não tá 2.500 definido. euros, eles estão definindo ainda o valor, mas eles estão pensando em 2.500 euros, que é equivalente a mais ou menos 17 mil reais, né, aos cidadãos que forem trocar os veículos de combustível, né, combustão, por uma bicicleta elétrica. Essa iniciativa foi aprovada de forma preliminar pelos legisladores do país e, se transformada em realidade, vai fazer parte dos movimentos do país para reduzir as emissões de carbono e o trânsito das grandes cidades. A proposta foi aprovada em uma votação preliminar, mas ainda tem que tramitar no Senado da França antes de se tornar realidade. Aquelas burocracias jurídicas e políticas, né? Não existe previsão de quando o governo francês vai adotar a medida, mas já fica a dica aí para o governo brasileiro. Queria morar num país que valorizasse o meio ambiente, como a França. Inclusive, coisas plásticas descartáveis na França são proibidas há um tempinho. Tipo, material de uso único, né? Tipo, garfo descartável, prato descartável, essas coisas. E no mercado eu lembro que, sei lá, você vai pegar fruta, era um saco de papel, não era saco de plástico para você pegar fruta lá no supermercado. Isso é bem legal. Eu ia adorar, porque eu já ando de bike, né? Eu já sou bikeira. Aqui em São Paulo, andar de bike... Eu tenho moto e bike, né? Eu não tenho carro. Aqui em São Paulo, eu tenho mais medo de andar de bike do que a moto. Porque a moto, pelo menos, tem o seu lugarzinho na rua. Mesmo que carro não gosta, tem aquela rixa, né? Carro, ônibus, né? Moto, né? Motoqueiro, tudo nada. Mas bike não tem o seu lugarzinho na rua. A não ser quando tem uma ciclofaixa bem apertadinha ali, né? Bike não pode ir na calçada porque os pedestres ficam putos. Bike não pode ir na rua porque os carros busão passam do lado querendo te matar. Então bike tem que sair voando por aí. É essa a opção. Eu, pra ir na USP, né, que eu moro perto da USP, pra ir na USP eu já sinto medo. Mas eu vou mesmo assim. E tamo aí, até o dia que eu não estiver mais aqui. Mas é isso. É isso. Bom, gente, algumas pessoas estavam achando muito esquisito essa história da segunda dose da vacina da Oxford e AstraZeneca, que se chama Covishield. Está sendo dada a cada 3 meses e não a cada 2 semanas, como é a Coronavac, por exemplo. Então, eu trouxe uma notícia que pode ajudar a gente a entender isso, que é de um modelo matemático que calcula esses intervalos ideais entre as doses de vacina da Covid-19, contra a Covid-19, no caso. Pesquisadores do Instituto de Matemática da USP de São Carlos, mais especificamente do Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria, eles desenvolveram um modelo matemático para ajudar a otimizar o processo de aplicação das doses para garantir que mais pessoas sejam imunizadas no menor espaço de tempo. E no caso da Covishield, da AstraZeneca Oxford, o estudo do fabricante, né, da fabricante da vacina, mostrou que a eficácia dela com uma dose é de 76%, né? Então é 76% eficaz com uma dose. E com a segunda dose, né, espaçada a cada 3 meses, chega até 82,4% de eficácia. Então a eficácia fica melhor e maior quando tem esse espaçamento entre as doses. E aí, com esses dados em mãos e com algumas outras variáveis, alguns outros dados que eles colocaram, eles desenvolveram um algoritmo para analisar tudo isso e eles concluíram que o algoritmo, né, com todas as informações, concluiu que adiar a segunda dose em até 12 semanas, ou seja, 3 meses, é a decisão correta mesmo para essa vacina. Então, os resultados que eles obtiveram mostraram que quando a eficácia da primeira dose da vacina é menor que 70%, atrasar a segunda dose economiza 400 admissões na UTI por milhão de pessoas em 200 dias. Ou seja, uma dose da vacina dá ali 70% de proteção. Nessas condições, se você atrasa um pouco para a vacina ser mais efetiva na segunda dose, você evita que as pessoas vão para a UTI nesse espaço de tempo. E essa metodologia que eles desenvolveram funciona para qualquer vacina, desde que eles tenham os dados, claro, né, da eficácia das 2 doses, e ela serve para validar a informação dos fabricantes dos estudos, né? A gente tem vários estudos acontecendo, e esse modelo matemático consegue analisar se os dados estão corretos e validar esses dados, e dar mais informação para quem está no governo e para a população também, sobre a indicação de qual o espaçamento correto das doses.
Então, assim, mesmo que tenha um atraso na distribuição da segunda dose, de acordo com esse modelo, o atraso pode ser calculado corretamente para que as pessoas continuem protegidas ao receberem a segunda dose, porque a gente sabe que tem vários lugares que não reservaram a segunda dose para as pessoas, atrasou a distribuição de mais lotes de vacina para aqueles lugares e as pessoas não estão recebendo a segunda dose no prazo correto. Então, ter uma ferramenta como essa ajuda, inclusive, nessas tomadas de decisão. E é um exemplo muito prático de como a matemática, e aqui é praticamente uma matemática pura ali, ajuda a otimizar a administração de vacinas, né? Nesse cenário que a gente tem ainda poucas vacinas disponíveis. Então, é um exemplo aí de aplicação prática da E a Tatiana tá falando qual seria a variação para esse prazo? Uma semana para mais ou para menos vai afetar muito? Cara, depende da vacina. Infelizmente, eu não tenho como te responder essa pergunta, porque como as vacinas atuam de forma diferente, elas podem estimular o sistema imunológico de forma diferente. E se isso acontecer, o prazo entre elas vai ser menor ou maior. Então depende muito da vacina. E aí o Maurício perguntou se tem previsão do mesmo tudo para a Coronavac. Então, no caso da Coronavac, ela não consegue entrar nesse algoritmo, porque a eficácia de uma dose é menor que 70%. Então, eles programaram o algoritmo com esse parâmetro como linha de corte. Então, se a primeira dose deu pelo menos 70% de eficácia, ou ali por volta disso, eles conseguem calcular. Mas a Coronavac tem uma eficácia um pouquinho menor que isso, então não entra no algoritmo. Porém, os estudos práticos mostraram que o intervalo de pelo menos 21 dias entre as doses é melhor do que 2 semanas. E isso já está sendo feito, já está sendo dada com um intervalo de 3 semanas ao invés de 2. Mais alguma coisa? Podemos ir para a próxima? Podemos ir para a próxima. A próxima é bem legal, olha só. Genes humanos que lutam contra o SARS-CoV-2 estão sendo identificados em estudos. Olha só. 2 estudos independentes, que é um nos Estados Unidos e outro aqui no Brasil, ou seja, é Brasil de novo, identificaram um grupo de genes humanos que combatem a infecção pelo SARS-CoV-2 e também variantes genéticas. Só uma coisa, essas variantes genéticas não são do vírus, são da pessoa. Não, da pessoa. Então, que são genes... são variantes que podem estar envolvidas na doença. Isso, são genes e variantes genéticas da pessoa que pode combater a doença ou piorar a doença, né? Conforme qual a variante é. Vou explicar assim de uma forma para vocês entenderem. A gente assinou 1000 livros, né? Fazendo o gancho aqui com o Merchan de novo, né? Nosso livro Super-Heróis da Ciência. Mas a gente assinou 1000 livros. E a gente assinou cada um no cantinho aqui. Eu assinei aqui, o Renan assinou aqui, a Laura assinou aqui. E a gente foi assinando. E aí, uma hora, a gente se confundiu e eu assinei aqui em cima. Então, mudou, trocou a cópia. Ou eu assinei errado, em vez de dar a assinatura, eu escrevi meu nome. Ou em vez de escrever a frase que a gente quis, a gente escreveu outra frase, errou e não sei o quê. Isso são erros aleatórios que acontecem. É a mesma coisa com o nosso DNA. Quando ele vai se multiplicar, quando ele vai se replicar, ele pode ter algum errinho ali e produz uma variação daquele gene. E isso é o que faz eu ser eu, a Laura ser a Laura. Isso faz as pessoas terem diferentes condições, né? Eu tenho intolerância à lactose, a Laura também, o outro não tem. É isso que compõe a pessoa, né? Bom, sabendo disso, essas descobertas desses estudos foram publicadas nas revistas científicas Molecular Cell e Human Genome Variation. E por que investigar esses genes e essas variantes de genes das pessoas tudo? Por que tem interesse em saber disso? Porque tem se tornado cada vez mais frequente notícias de que assim famílias inteiras se perderam, né? Perderam vários membros em poucos dias por causa da Covid-19. Então, apesar de ter diversas explicações possíveis para isso, né, como as reuniões familiares, né, junta tudo, ou a moradia, a pessoa que mora junto, aí todo mundo pegou e tal, mas ainda assim fortalece a suspeita de que talvez exista um componente genético ali, um componente hereditário que possa aumentar, predispor aos sintomas mais graves do coronavírus, e aí isso explicaria que membros da mesma família pegam a forma mais grave da doença. E aí, no estudo dos Estados Unidos, os cientistas acabaram encontrando 65 genes envolvidos no controle da infecção pelo SARS-CoV-2, né? E alguns desses genes, inclusive, impediram o vírus de entrar nas células e evitaram a fabricação do RNA, que é essencial para que a infecção viral seja bem sucedida. Então, é uma coisa... Seria uma variação benéfica, né, para essas pessoas. Impede a infecção viral. Não, nesse caso não é variante ainda. Não é variante. É um gene que funciona para isso. Então, e aí a pessoa que provavelmente tiver a variante nesse gene vai ter uma doença
mais grave. Inclusive esses mesmos genes, alguns desses 65 genes também exercem controle sobre outros vírus, como o da gripe, o da febre do Nilo ocidental e também do HIV. Então, tem um fator genético aí que pode dificultar a infecção nesses casos. E aí também foram identificados 8 genes que inibem a replicação do SARS-CoV-1 e o SARS-CoV-2 dentro da célula, né, em uma área específica onde acontece a fabricação das proteínas do vírus, aqui no caso, né? E aí, o que indica que essa área pode ser explorada para o quê? Para limpar a infecção viral do corpo. Olha só que legal. Então, é um conhecimento que a gente está construindo ali que pode ajudar a gente a diminuir, frear de muitas formas essa pandemia. E aí, lembrando que essa é uma informação importante, mas ela precisa ser explorada e confirmada em outros estudos. E aí, outro ponto que vai ser investigado agora é se a variabilidade genética nesses genes encontrados se relaciona com a gravidade da Covid. E aí, isso é aquilo que eu falei no começo, né? Será que isso influencia para mais ou para menos? Isso explicaria, será, que uma família inteira pega a forma grave da doença? E aí, no estudo brasileiro, foram encontrados 325 variações genéticas, e aí são as variações genéticas em brasileiros e também em outras nacionalidades. E daí 70 variações são exclusivamente brasileiras, né? Então, povo miscigenado aqui, tá tudo misturado, então tem 70 exclusiva aqui do povo nosso. E 7 tem potencial de alterar a função de proteínas, então é uma coisa para ser explorada aí também. Essas variações agora também vão ser investigadas nos pacientes, porque elas podem estar relacionadas com diferentes taxas de infecção, diferentes taxas de resposta à infecção pelo SARS-CoV-2, e isso também precisa ser confirmado. Até o momento, o que a gente tem certeza? Idade avançada, obesidade, diabetes e doenças que alteram nossa imunidade são, de fato, fatores de risco confirmados. Mas esses 2 estudos que estão acontecendo ao mesmo tempo no Brasil e nos Estados Unidos, eles mostram o processo de construção do conhecimento científico ao vivaço, ó, aqui e agora, tá? Até arrepia aqui a falar assim. E também mostra também que pesquisadores independentes fizeram uma mesma observação, né? Uma observação bem parecida, e aí foram investigar e chegando a resultados muito semelhantes, muito complementares, inclusive. Então, assim, isso dá muita robustez à informação desses estudos. E também, metade dela, ó, Brasil, Zil. Olha que coisa linda. E com isso a gente vai também entendendo melhor a doença em si, né? E como ela age, como que o corpo age para combater o vírus e como ele age em resposta para conseguir, né, causar uma doença tão grave. Inclusive é mais arma pra gente, né? A gente Sim. pode atacar de tudo quanto é lado. Fármaco, não sei o quê, vacina, isolamento. Vamos atacando o negócio pra diminuir esse trem aí que tá matando tanta gente. É multifatorial, né? A gente se livrar do vírus são vários fatores. Não vai ser só o X e o Y que vão resolver. Vão ter que ser a combinação de todos. A combinação. Se for confirmado tudo isso, a gente vai ter mais uma pecinha para entender a Covid, esse demônio. Oi pessoal, esse é o Picadinho NV1C. São esses cortes de lives ou vídeos para deixar esses vídeos mais curtinhos e facilitar para todo mundo compartilhar. Então aproveita, manda pra tia, manda pro pai, manda pros amigos da facul, pro grupo de trabalho no WhatsApp, manda pra geral. E se você quiser ver o vídeo completo, ele vai estar aqui no card em algum lugar e também o link vai estar na descrição. E eu quero acreditar que você é uma pessoa de bem e já está inscrito nesse canal. Mas se por acaso você não tiver inscrito ainda nesse canal, se inscreve, não cai o dedo não, viu?